Então, antes de mais nada, boa noite a todos e todas. É uma satisfação recebê-los e recebê-las aqui. Eu vou falar um pouquinho olhando para lá, porque a câmera está ali, e olhando para cá, porque vocês estão aqui, tá bom? Então, não fiquem aí assustados, preocupados e preocupadas. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou o professor Leandro, sou neurocientista, trabalho na área de neuro já há bastante tempo, tenho alguns trabalhos publicados aí em algumas revistas científicas, entre elas a revista do grupo Nature, do grupo Science, e o que eu faço hoje é publicar artigos científicos e escrever livros também. Tá? Eu já vou comentar um pouquinho com vocês a respeito desses livros, caso vocês tenham interesse em conhecer. E o que eu vou fazer com vocês hoje é algo muito legal, que é falar sobre visão, né? E vou trazer alguns questionamentos que a mim, às vezes, não entra na cabeça quando eu começo a discutir sobre visão, a conversar sobre visão com algumas pessoas, e falta esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz que é o cérebro. Né? Então, é um tanto quanto curioso, enquanto neurocientista, falar de visão e sentir que as pessoas, por vezes, ficam ali presos a uma área que é importante, claro, que são os olhos, mas que não saem dela para outras coisas. Por que será? Né? Eu sempre levanto essas questões e já aqui, já coloco essa inquietude para vocês, antes de mais nada, que é a seguinte. Quantas vezes nós fomos fazer uma avaliação visual e nos foi questionado, por exemplo, se nós tínhamos apneia obstrutiva do sono? Acredito eu que não muitas. Algumas pessoas talvez sim, outras não, mas provavelmente a maioria não tenha sido questionada. Por que eu falo isso? Porque a apneia obstrutiva do sono, ela pode gerar um quadro, por exemplo, de uma neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica que vai interferir na visão. Ok, vamos deixar o nome para lá, depois a gente vai conversar mais. Quem aqui, quando foi fazer avaliações visuais, no caso de mulheres, foi questionado, por exemplo, se elas estavam passando por um período gestacional, um estado gravídico? Também acredito eu que a grande maioria talvez não tenha. Até porque a gravidez antes ali do quinto, antes da 14ª semana, 15ª, essa proeminência que se tem ali na barriga, ela não começa a aparecer, né? A gestante, ela não tem. Mas os hormônios já estão ali, estão alterando. E a gente não questiona. Outra coisa, os período menstrual, a depender da mulher, esse ciclo, essas alterações hormonais, elas podem interferir na acuidade visual. Outra coisa, nosso estado emocional. Quantas vezes fomos questionados e questionadas sobre como nós estamos, como que nós nos sentimos naquele momento durante a realização de um exame simples? Tá bom? Por que eu trago isso? Porque tudo isso interfere nesse rapaz que está aqui. Antes de mais nada, só para a gente introduzir um pequeno conhecimento bem rápido, que vocês estão vendo um cérebro, essa parte mais externa conhecida como córtex cerebral, e nós temos estruturas subcorticais, que são chamadas de estruturas do diencéfalo, existem algumas estruturas importantes também associadas à visão. Mas, fazendo com que vocês tenham mais intimidade, aqueles que não conhecem bem esse órgão, ele pesa por volta de 1,3 kg a 1,5 kg, o cérebro. Ele possui aproximadamente, falando de encéfalo, o encéfalo vai ser a junção de 3 estruturas, o cérebro, uma pequena estrutura que está aqui embaixo, mais escura, conhecida como cerebelo, o seu conceito etimológico é pequeno cérebro, e essa estrutura que é o tronco encefálico. Então, se nós juntarmos cérebro, cerebelo e tronco encefálico, a gente tem aí o encéfalo. Já posso adiantar para vocês que todas essas 3 estruturas, elas participam na visão, diretamente, tá? Algumas a gente tem um certo controle e outras nós não vamos ter, mas todas essas 3 estruturas vão participar. Então, pesando em torno de 1,3 kg a 1,5 kg, o nosso cérebro aqui, esse pequeno rapaz, ele processa tudo o que está acontecendo no nosso ambiente. Se nesse momento vocês conseguem olhar para essa tela e ver a minha imagem, e ver a imagem dos colegas e das colegas que estão presentes, é porque algumas estruturas no cérebro de vocês estão funcionando muito bem. Se nesse momento vocês conseguem escutar o que eu falo para vocês, se vocês conseguem escutar a prosódia da minha fala, afinal eu não tenho uma voz atonal, vocês conseguem entender que tem uma certa melodia. É porque também estruturas estão funcionando no cérebro de vocês, tá bom? Então, a visão é a junção de várias estruturas ao mesmo tempo, de várias regiões, que vão decodificando informações oriundas da retina. Eu posso já adiantar para vocês que, ao falar de visão, basicamente eu estou falando de 3 coisas que precisam ocorrer.
uma parte física. Qual que é a física? A luz. A luz é um estímulo físico que vem e chega na nossa retina, que vai desencadear mudanças químicas na célula, tá? Que vai gerar potenciais elétricos para chegar a informação lá nas regiões específicas do nosso cérebro, tá bom? Então, sabemos que temos esse cérebro, sabemos que ele é dividido por algumas partes, sucos e giros. Eu não vou demandar muito tempo hoje, tá, gente? Explicando cada giro e cada suco desse presente nessa estrutura, embora, claro, é de suma importância que vocês conheçam. Seja o profissional que esteja na área da medicina, na área da fisioterapia, nas áreas de reabilitação visual, de acuidade, assim sucessivamente, a gente vai precisar conhecer cada estrutura, cada nome, como é processado, as vias que são projetadas para essas regiões e, quando lesionadas, o que pode acontecer, tá? Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje, brevemente, para que vocês conheçam, e já vou levantar algumas inquietudes aqui que eu tenho, e, consequentemente, vocês vão perceber que vocês também possuem, mas muitas vezes a gente vai deixando levar. Naquela frase extremamente interessante, que é bonitinha para um churrasco de domingo, quando a gente assa uma carne, que deixa a vida me levar, né? E que do ponto de vista científico, do ponto de vista da área da saúde, é muito perigoso, porque a gente acaba negligenciando muita coisa quando falamos dos nossos pacientes, tá bom? Se a gente pegar agora essa estrutura cerebral e começar a dividi-las, antes da gente aprofundar um pouquinho mais em seus respectivos lobos, então vocês vão ver que aqui nessa parte mais à frente nós temos o lobo frontal, nessa parte lateral aqui nós temos o temporal, mais acima o parietal e nessa porção posterior o occipital. Professor, qual dessas estruturas participam na visão? Todas elas, tá? O frontal participa, o temporal participa, o parietal participa e o occipital participa. Mas nós que estamos trabalhando com visão, o que a gente acha? A gente acha que basta conhecer a área occipital aqui, o polo occipital, a área 17 de Brodmann, né? Porque aqui é onde tem a área visual primária. Então, se eu conheço isso, eu já sei muito bem aonde está a visão no cérebro, né? E, infelizmente, não. Se eu falo da região frontal, um exemplo bem simples para vocês, deixa eu ver se eu consigo partilhar a minha tela aqui, só um momentinho. Um exemplo muito simples aqui. Se a gente for olhar nessa imagem, vamos tirar as estruturas ósseas, e aqui a gente vai ver o nosso lobo frontal. Deixa eu parar aqui, só um momento. Dividido aqui no limite de um sulco central, a gente tem essa porção mais anterior, que é o lobo frontal. Essa região, por exemplo, só para a gente começar a introduzir, o giro frontal superior, existe projeções que saem daqui, frontotectais, tá? Ou seja, sai da região frontal para regiões tectais, lá do mesencéfalo, é uma área que está lá no tronco encefálico também. Essa região é de suma importância para o nosso movimento ocular voluntário, tá bom? Então, para que nós possamos ter os nossos movimentos horizontais funcionando de maneira íntegra, voluntariamente, porque nós temos vias de reflexo, nós precisamos dessa região do giro frontal superior. Ou seja, o lobo frontal tem uma implicação direta com as nossas questões visuais, com a nossa acuidade visual. Se a gente for um pouquinho mais para trás, depois do sulco central, nós temos aqui o lobo parietal. Esse lobo parietal, inclusive, aqui saem projeções diretas, oriundas da região occipital, que se acendem, tá, com células que nós chamamos de células do tipo magno na visão, vou falar um pouquinho detalhado mais para frente, mas que também nos auxilia nas percepções visuais, a região parietal. Nos dá uma certa sensação, por exemplo, de localização de objetos, nos cria a percepção de movimentos também nessa região aqui. Ou seja, a região parietal, ela me fala da distância que eu, Leandro, por exemplo, estou em relação à câmera que está aqui na minha frente. Para que, caso eu, Leandro, queira desviar dessa câmera, ou desviar da mesa em que eu estou, eu preciso de informações de distância, mandando projeções para áreas motoras do meu cérebro, pré-motor e motora suplementar,
para que eu consiga preparar o meu corpo e desviar. Ou seja, percepção de distância necessariamente vai depender dessa região parietal. Tá bom? Nessa porção mais inferior, no lobo temporal, a gente tem também estruturas bem importantes associadas à visão. Nós temos aqui, depois que sai do lobo occipital, nós temos projeções também que saem para essa região temporal, para duas áreas, giro temporal inferior e médio, e uma que sobe, tá? Ainda nessa via ventral, vou comentar melhor daqui a pouquinho, que sobe para o lóbulo, e não lobo mais, tá? Lóbulo parietal inferior, num giro chamado de giro angular. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa leitura ela parte daqui, ó. Nossa iniciação na leitura, na alfabetização, ela parte dessa região. Ela parte de um circuito chamado de circuito temporoparietal. Inclusive, pacientes com dislexia têm uma atenuação nessa região aqui nos exames de neuroimagem funcional, tá bom? Então, aqui nós temos uma via que nos ajuda, por exemplo, a trazer clareza sobre aquilo que nós estamos observando. Sobre essa imagem que vocês podem ver agora aqui, essa clareza que vocês conseguem perceber, contrastes, essas diferenças de riscos que vocês veem do sulco, dos giros, os nervos que estão aqui, por exemplo, o quinto par aqui, o nervo trigêmeo, tudo isso é porque essa via que desce, essa via ventral, ela funciona de maneira íntegra, tá bom? Então, já sabemos aqui o papel do frontal, associado à visão, do temporal, um pouco dessa região, do parietal, um pouco dessa região temporal, e a região occipital como a nossa área visual primária. Né? Projeções oriundas da retina, elas saem daqui por meio de células que nós denominamos de células ganglionares e chegam posteriormente em uma região aqui atrás, onde nós temos esse suco, que é chamado de suco calcarino. Tá? E aí, daqui, nós vamos ter a representação da retina nesse suco calcarino e nesses dois lábios, lábio superior e lábio inferior. Por isso que aqui é a nossa área visual primária. Mas ok, eu já apresentei um pouquinho o cérebro para vocês, eu vou falar ainda muito mais sobre ele daqui a pouquinho. O que eu quero começar a trazer para vocês é algumas situações em que nós não levamos em consideração ao falar de visão. Por exemplo, sono, qualidade de sono e visão. Quantas vezes, mais uma vez, não falando mais de apneia obstrutiva, mas de qualidade do sono, nós levamos em consideração na hora de reabilitar um paciente, na hora de fazer uma avaliação de refração, na hora de, por exemplo, de entender quais são as características semiológicas que esse paciente me traz, a gente leva em consideração o sono. Eu posso assegurar para vocês de agora que um paciente privado de sono, ele pode apresentar uma diplopia, ele pode apresentar uma visão turva, ele pode apresentar uma redução dos movimentos sacádicos oculares, ali, né, aqueles movimentos sacádicos. Ele pode apresentar, inclusive, uma redução da atividade da via parvocelular, tá? Essa via que desce aqui, essa via ventral, que eu já mostrei para vocês, que está aqui no lobo temporal, tá? Essa via, ela reduz a atividade quando privados e privadas de sono. Olha só que interessante. E a gente não leva em consideração, mas professor, o paciente tem que estar quantos dias sem dormir? Tem trabalhos que mostram que um dia já é suficiente para causar alterações na percepção visual, tá? Tem trabalhos, primeiramente, gente, porque um paciente em sonolência, o que vai acontecer? Se a gente for voltar lá na célula, vamos abaixar e voltar lá na célula no potencial de ação. Tudo que nós fazemos depende de potenciais, né? De potencial de ação. Seja para escutar, seja para falar, seja para fazer sístole e diástole do miocárdio, seja para contrair o diafragma e fazer sístole e diástole dos pulmões, tudo vai depender do potencial. O estado de sonolência, você precisa de você tem um maior limiar para desencadear potenciais de ação. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um maior limiar, eu vou precisar de muito mais estímulo para se ter abertura de canais de sódio voltagem dependente. Gente, isso é muito importante. Tá? Se vocês não conhecem esses mecanismos celulares, é importante estudar, é importante entender, buscar ajuda, busca leitura, busque cursos, porque é importante a gente entender essas bases para se entender medicação, para entender interação, para entender quando que um paciente ele apresenta um quadro por um déficit de vitamina, por um déficit por um problema hormonal, por um problema emocional e assim sucessivamente. Tá?
Então, a gente infelizmente não tem muito tempo aqui para a gente falar detalhadamente, mas é importante vocês conhecerem, beleza? Então, vem a sonolência, com todas essas características que eu já trouxe para vocês e que a gente tem que levar em consideração. Consequentemente, olha o que nós vivemos nesse momento, gente. Esse rapaz que vocês estão vendo aqui, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, eu vou apresentar, chama-se smartphone. Tá, esse rapaz aqui, saiu uma pesquisa recente da AppNew que mostra o seguinte: o Brasil é o país que mais consome smartphones no mundo. Nós passamos aproximadamente cerca de 5 horas por dia em frente a essas telas, tá? 5 horas por dia em frente aos smartphones. Quer dizer, só para a gente começar a trazer números para vocês, quer dizer que um ano de 365 dias, a gente vai ter aproximadamente 1.824 horas em frente às telas, tá? Em um ano. Numa vida de aproximadamente 75 anos, que é mais ou menos a taxa de mortalidade dos brasileiros, a gente vai passar 16 anos de nossas vidas em frente aos smartphones, tá, gente? Se vocês não entenderam, eu vou repetir, são 16 anos de nossas vidas em frente aos smartphones. 16 anos. Se não levarmos isso em consideração ao falar de acuidade visual, ao falar de sono, ao falar de oftalmo, ao falar de neuro, a gente está negligenciando os nossos pacientes, as nossas pacientes, tá? Podem ter certeza disso. Por que eu falo isso para vocês? Primeiro, pela seguinte questão. Isso aqui hoje nas nossas crianças, eu vou reduzir, depois eu vou chegando nos adultos, é o que eu chamo de chupeta da modernidade. Por que chupeta da modernidade? A criança chorou, o que nós fazemos? Celular na cara. É isso que nós fazemos. Colocamos o celular em frente à cara da criança aqui. E aí, todas as alterações associadas ao músculo ciliar, ligamento suspensor, zônula, tá? Liberação de acetilcolina, o músculo faz isso aqui, ó. Contrai. O que nós vamos ter e o que está chegando na clínica para a gente hoje? Crianças com miopia com 3 anos de idade, tá? Estamos vivendo um surto de miopia por conta desses rapazes aqui, por conta dos smartphones. E ninguém fala nada, tá? As indústrias não estão interessadas. O importante é que a luz não aquece, o importante é que a luz é mais econômica e a nossa saúde vamos deixando de lado. Em relação ao sono, o que ele faz conosco? A luz que é emitida por essas telas, que é a luz de LED, que é o diodo emissor de luz, ela emite uma luz que nós chamamos de luz azul de alta energia, que tem aproximadamente 330 a 420 nanômetros, mais ou menos o espectro de luz. Essa luz, gente, primeiro que ela é extremamente tóxica para a nossa retina, tá? Então vale a pena vocês pesquisarem depois, entenderem um pouquinho esses mecanismos também, tá? Porque é importante conhecer o papel dessa luz. Eu já adianto para vocês que ela aumenta espécies reativas de oxigênio nas nossas células e mata, tá? Principalmente região da mácula, região da fóvea. E aí, então, essa luz ela chega e causa algo que vai virar uma cascata associada a esse sono que eu estou falando para vocês. Qual que é essa cascata? Se tem luz chegando, eu tenho receptores nas minhas células da retina, que é receptor chamado de ML1. São receptores de melatonina. Tá? Então, esses receptores de melatonina, eles possuem seus fotopigmentos ali, são 2, inclusive, tá? É um fotopigmento que nós chamamos de criptocromo e um chamado de melatopsina. Esses fotopigmentos lá na nossa retina, quanto mais luz incide, mais eu vou permitir que a minha via que sai da retina e vai lá para uma estrutura, deixa eu mostrar para vocês aqui para não ficar muito abstrato, para aqueles que ainda não conhecem muito bem a parte da neuroanatomia. Então, sai da nossa retina, segue pelo segundo par de nervo craniano, que é um nervo sensitivo, o nervo óptico, tá? Coloquem um P sempre aí, não é óptico, é óptico, tá? Vem via nervo óptico e vai para essa região. Aqui nós só temos metade nesse momento aqui, a outra metade não está nessa imagem, então vai para essa região. Essa região é a estrutura do nosso diencéfalo, que é chamada de hipotálamo. Deixa eu retirar aqui para que vocês possam ver melhor. Então, essa região aqui é chamada de hipotálamo. Dentro do hipotálamo é um conjunto de núcleos, tá? O que são núcleos? Núcleos
É um agrupamento de corpos celulares, de corpos de neurônios. Nós temos um núcleo aqui que é chamado de núcleo supraquiasmático. Quer dizer que a luz que incide sobre a minha visão, ela chega via nervo óptico e me sinaliza nesse momento que não está na hora de dormir. Ou seja, estamos tendo um problema de sono, o que nós fazemos? Chegamos às nossas casas, pegamos o telefone, deitamos e começamos a mexer no celular. Algumas pessoas ainda falam assim, professor, eu sou o contrário. Toda vez que eu deito e que eu começo a assistir um filme ou mexo no telefone, eu caio no sono, eu durmo até melhor, me dá sonolência. O problema é que entrar em sono não quer dizer que você tenha qualidade de sono. Não quer dizer que você esteja fazendo a higiene do sono aquilo que é importante para o cérebro, para a consolidação de memórias, para fazer a limpeza dos materiais que ficam na fenda sináptica e assim sucessivamente. Tá? Então, muito cuidado. Ou seja, nesse momento, passando por um problema de sonolência, ou de insônia, perdão, passando por um problema de insônia, eu pego meu smartphone, incido sobre a minha retina, sobre a minha visão com luz e sinalizo que não está na hora de dormir. É tanto que, se a luz ela é atenuada sobre a visão, esse mecanismo ele começa a ser inibido. E, consequentemente, lá na parte posterior do nosso cérebro, a pineal ela começa a secretar melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Tá bom? Ou seja, se eu tenho luz, meu cérebro entende que eu preciso me manter acordado. Se a luz ela reduz, o cérebro entende que está na hora de dormir. Maravilha. Então, por enquanto, vamos lá. Só introduzindo ainda alguns conceitos para vocês, já entendemos que o sono ele interfere na visão, já entendemos que os smartphones em si, ele vai causar impactos diretos sobre a nossa acuidade visual, sobre a nossa motilidade também, por conta dessa contração, esse excesso de acetilcolina liberada no receptor que nós chamamos de M3, e maior dificuldade de fazer a acomodação. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, se a gente começar a sair desse sono, só para ver o tanto que é importante linkar tudo que o nosso paciente tem ao falar de visão, ao falar de oftalmologia, ao falar de neurooftalmologia. Olha o tanto que é importante. Vamos pensar de outra forma. Vamos pensar agora numa área dentro da psiquiatria, por exemplo. Vamos pensar que eu tenho um paciente, esse paciente, ele me procura, ele chega na clínica, e quando ele chega lá na clínica, ele tem um glaucoma. Ele tem uma neuropatia óptica, ele tem um glaucoma. Nós sabemos que o glaucoma ele pode ser de ângulo fechado ou de ângulo aberto, e ele tem um glaucoma de ângulo fechado. Esse glaucoma de ângulo fechado ele pode ter etiologia primária, quer dizer que ele é genético, e ele pode ter etiologia secundária, quer dizer que pode acontecer alguma coisa que interfira na questão da pressão ocular desse paciente. Por exemplo, alguma coisa como o quê? O crescimento de uma membrana. Você pode ter um crescimento de uma membrana fibrovascular lá na câmara anterior, na parte ali da frente do olho, na câmara anterior, que vai dificultar a drenagem do humor aquoso. Tá? Consequentemente, toma pressão alterada. Esse paciente com glaucoma, eu vou falar, porque eu já tive casos assim, tá bom? Inclusive dentro da família, pessoas muito próximas. Esse paciente, ele pode desenvolver uma depressão. E esse paciente, ele vai buscar ajuda. Ele vai ter que tomar, provavelmente, uma medicação, um remédio psiquiátrico. Seja as medicações antidepressivos tricíclicos, né? Amipramina, amitriptilina, né? Já nem veio mal o nome. Seja pelos inibidores de recaptação de serotonina, sertralina, citalopram. Todas essas medicações, gente, o que ela faz conosco? Olha que interessante. Essas medicações, primeiro que ela vai arrumar esse equilíbrio, né, que nós temos de serotonina no cérebro, mas a nossa pupila, ela vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos ficar midriáticos ao utilizar essa medicação. Se eu estou tomando a medicação, estou aumentando meu diâmetro pupilar, e o que está acontecendo com o meu ângulo? O humor aquoso está tendo mais dificuldade na hora de drenar. Nós vamos ter um aumento da pressão intraocular, tá bom? Ou seja, estou falando de uma coisa muito simples aqui, de uma condição que envolve um problema neurológico, um problema psiquiátrico, psicológico ali no cérebro, que se nós não tivermos uma noção das características semiológicas, do que ocorre do ponto de vista biológico, do ponto de vista anatômico, a gente acaba
tendo problemas na hora de prescrever uma medicação, na hora de avaliar o nosso paciente. Tá? Então, é importante conhecer cada característica que esse paciente tenha. E aí, ainda trazendo essa questão psiquiátrica, olha que interessante que a gente vai precisar levar em consideração. Vamos pensar agora no caso de duas condições que nós temos aqui no Brasil liderando o ranking. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, isso é uma pesquisa de 2017, tá? Mais ansioso do mundo. Nós temos aproximadamente 9,3% da população sofrendo de ansiedade, e ele é o país que está em segundo lugar associado à depressão. Somos o segundo país mais depressivo do mundo, com 5,8% da população. Por que eu falo isso para vocês, gente? Sem dúvida nenhuma, vocês já ouviram dizer em algum momento aí na vida de vocês, daquele paciente depressivo que ele falava assim, o mundo parece acinzentado, o mundo parece meio sem cor, meio sem vida. E a gente sempre pegou isso e trouxe para um campo muito mais metafórico, né? Algumas pessoas trouxeram, inclusive, para o campo poético, filosófico, e nunca a gente havia se preocupado em entender, mas por quê? Por que esse relato de que o mundo parece sem cor? Por que esse relato de que o mundo parece mais acinzentado? O que ocorre? E hoje a gente já pode dizer isso com uma certa clareza, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Pacientes com depressão, eles podem ter uma alteração, gente, nessa porção aonde nós temos o lobo temporal, tá? Como eu já falei, daqui nós temos dois tipos de células que saem da retina, células ganglionares, tá? Nós temos um tipo de célula que é parvo e um tipo de célula que é cônio. O conceito de cônio, inclusive, o conceito etimológico, cônio vem de poeira. Ela fica entre as camadas. Nós temos as camadas de células. Por exemplo, nós temos 6 camadas, tá? Nós temos 2 aqui, lá na região do tálamo do corpo geniculado, que são camadas de células magno, e as outras 4 que são de células parvo. Entre essas camadas, nós temos as células do tipo cônio, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque elas vão parar aqui, ó, na região temporal. Elas vão parar nessa porção. E a depressão, ela faz o quê? A depressão, ela pode interferir aqui, nessa região temporal também, tá? A depressão, se a gente pegar alguns trabalhos, inclusive de ressonância magnética, e pegar pacientes com um quadro mais crônico, claro que isso nem sempre é assim em pacientes com depressão, mas é possível ver uma atrofia hipocampal. Tá? O hipocampo está aqui dentro, ele está logo atrás do lobo temporal. O hipocampo é uma estrutura, para quem não sabe, responsável pelas nossas consolidações de memória. Por isso que pessoas com depressão, inclusive, ficam com a memória, ficam um pouco mais aéreos. O que ocorre? O córtex ele precisa crescer. O córtex, no processo evolutivo, ele tinha que se desenvolver, ele tem uma calota craniana que é limitante, e aí ele vai tentando se desenvolver, não consegue, porque existe um limite, ele vai criando giros e sulcos. E o hipocampo ocorreu exatamente isso. O hipocampo era quase que um pedaço do lobo temporal ali que fez isso daqui, ó. Ele adentrou o cérebro e dobrou. Ele fez isso daqui. Ele adentrou e dobrou, tá? Ou seja, pessoas que têm depressão, elas têm alterações nessa via ventral da visão. Quais são as características dessa via, gente? Uma delas, essa via nos dá, por exemplo, as percepções de cores. Tanto as células do tipo parvo quanto do tipo cônio, que atuam ali em contrastes de verde, vermelho e amarelo e azul, tanto essas células mandam as suas projeções para que a gente crie a percepção. Professor, mas as cores não estão lá na retina? Não, né? Em hipótese alguma. Enxergar, a percepção visual, ela é cerebral. Tá, gente? Enxergar é cérebro. Ah, professor, então se eu fechar os olhos, então quer dizer que eu vou continuar enxergando? Também não. Tá? A depender da condição. Existem algumas condições psiquiátricas e neurológicas que você ainda pode continuar formando imagens aleatórias, no caso da síndrome de Anton, por exemplo. Mas por que eu estou falando isso? Qual que é, primeiramente, o papel da retina nesse processo todo, do olho nesse processo todo? O papel, gente, é basicamente quando chega o estímulo, ela bate no objeto, reflete para a gente sobre a nossa retina, e a nossa retina
o que que ela vai fazer? Ela vai gerar uma espécie de código. Nós temos características de células bipolares e ganglionares que estão lá na nossa retina, que elas geram códigos por um mecanismo que nós chamamos de centro-on e centro-off. Quando ela gera esse tipo de nosso cérebro, para que posteriormente nós tenhamos a percepção visual, tá? Então, eu dei uma reduzida na fala, porque tinha aparecido aqui que a internet estava meio estável, mas já estou aqui, tá bom? Então, para que nós tenhamos essa percepção visual. Qual que é o papel dos olhos? Gerar códigos. Que tipo de códigos? De excitação e inibição. Níveis de excitação e níveis de inibição. Para isso, vamos depender de proteínas, para isso, vamos depender de vitamina, e aí esses códigos são encaminhados para o meu cérebro e ele cria dessa forma essa percepção, tá? Então, os cones que nós temos vermelho, verde e azul, que estão ali associados a comprimentos de onda largo, médio e curto, respectivamente, eles têm papel do quê? De reconhecer, literalmente, comprimentos de onda. Quando ele reconhece esses comprimentos, chega no meu olho, via nervo óptico, chega no meu cérebro e ele cria a percepção das cores. Quer dizer que, se eu tenho depressão, essas percepções, elas começam a ser impactadas. Quer dizer que paciente com depressão, a depender da característica e dos níveis de depressão, ele vai ter sim, ou ela vai ter sim, dificuldade em perceber as cores, tá? Inclusive, lesões que acometam parte dessas vias que estão aqui embaixo do nosso cérebro, tá? Nessa porção mais inferior, nós temos dois giros importantes aqui, chamados de occipito temporal lateral e medial, tá? São conhecidos também como fusiforme lingual. Lesões nessas estruturas podem causar um quadro que nós denominamos de acromatopsia cortical. O que é isso? O paciente para de enxergar as cores. Ah, é o daltonismo, aquilo que a gente vê lá no olho? Não tem nada a ver com o daltonismo em si, tá? Isso é uma lesão adquirida, o daltonismo em si, seja ele por 3 alterações, protanopia, tritanopia e deuteranopia, essas alterações elas têm etiologia genética, tá? São causas lá nas células da retina. Aqui não, estou falando de uma alteração cerebral. Quer dizer que você que trabalha com visão, você que trabalha não necessariamente com visão, não necessariamente na neuro, mas você que é da psicologia, quando receber uma paciente ou um paciente que começar a relatar esse mundo mais acinzentado, as cores parecendo que elas estão um pouco mais dispersas, não parece que não está vivo, tá? Comece a se preocupar, tá bom? Porque, infelizmente, a gente está liderando o ranking, depressão não é frescura, e a gente não leva em consideração todas as características que o paciente nos traz. Tá? Então, não estou mais falando de cores. Agora eu vou mudar um pouquinho. Já disse que a depressão vai interferir, do ponto de vista de cérebro e do ponto de vista de olhos. Paciente com depressão pode ter outra característica. Qual que é? A perda da nitidez. Tá, gente? A nitidez, ela necessariamente precisa do quê? Precisa de projeções de células parvo e de células cônio, que vão para essas regiões temporais, todas elas, giro occipito temporal lateral, medial, temporal inferior, médio, e também para o giro angular, são vários giros que nós temos. Para quê? Para que nós possamos, dessa forma, ter a nitidez. Para que nesse momento, ao olhar para mim, vocês consigam ver alguns detalhes que tenho aqui. Tá? Tem alguns detalhes aqui atrás, tem um nome que está aqui escrito. Todos esses detalhes é porque essa via funciona no cérebro de vocês. Tá? Então, cuidado. Pacientes que começarem a relatar perda da nitidez, comecem... Inclusive, um dos trabalhos, a conclusão é assim, tá? Abre aspas, os profissionais da saúde devem estar atentos aos pacientes que relatam perda da visão e associadas à depressão. Uma coisa mais ou menos assim, fecha aspas. Tá? Então, eles começam a associar perda visual e características de depressão. Tá bom? Então, é mais uma questão que está envolvida. Então, essa lesão, gente, essa estrutura ela pode ser afetada de diversas formas, não só pela depressão, pode ser uma lesão adquirida,
Tá? Lesões que afetam essa via ventral, o paciente tem diversas etiologias, diversas características, uma ataxia óptica, uma apraxia oculomotora adquirida, é um monte de coisa que pode ocorrer. Tá? Então, antes de mais nada, o que eu quero começar a despertar em vocês nesse momento? A necessidade da gente começar a localizar no cérebro aonde essas regiões participam na visão. Sabendo disso, eu consigo levantar hipóteses, eu consigo levantar questões, características, para que dessa forma eu possa falar, epa, esse paciente, ele é meu. Não, esse paciente é para o profissional X, para o profissional Y, para o profissional tal. Tá? Esse paciente, nesse momento, não precisa de uma correção, e eu vou explicar isso já já para vocês. Não é um problema em si de refração. Precisa levar em consideração diversas outras questões que ele vem apresentando, para depois eu realmente falar, agora você retorna para que eu possa fazer aí a sua avaliação e ver como está a sua acuidade visual, tá bom? Então, muito cuidado. A gente vive um surto de depressão e tem que ser levado em consideração. O mesmo para a ansiedade, tá, gente? O aumento de ansiedade, o aumento de hormônios, por exemplo, cortisol, quando ele é liberado ali pelas suprarrenais, lá no nossos rins, cortisol em excesso, quando ele chega no cérebro, uma das funções é causar uma hipóxia, é diminuir o fluxo sanguíneo no nosso cérebro. O que é que vai acontecer? Quem enxerga, quem cria o visual? O cérebro. Tá? Então, a gente tem uma falha de percepção. Tá? Então, muito cuidado com essas questões. Beleza. E aí, dando só uma continuidade ainda, a gente falou um pouquinho de coisas aleatórias. Percebam bem, eu falei um pouquinho do sono para vocês, que a gente não leva em consideração ao falar de neurovisão. Eu falei um pouquinho para vocês da parte psicológica, psiquiátrica, que a gente não leva em consideração ao falar de neurovisão. Né? A gente vai deixando para os lados. E aí vamos pensar numa outra estratégia. Por exemplo, ainda trazendo relatos sobre depressão, saiu uma pesquisa agora mostrando que no Brasil aumentou o número de mulheres no período gestacional que desenvolveram depressão. Olha o impacto que isso vai ter sobre a nossa visão a partir de agora, gente. Vamos pensar no período gestacional, período gravídico. A mulher vai lá, ela vai engravidar. O que ocorre com essas mulheres que eu preciso levar em consideração quando falamos de cérebro, quando falamos de neuro, quando falamos de oftalmologia, quando falamos de psicologia, de N áreas que nós temos aí? O que a gente precisa levar em consideração? Se a gente pensa nesse momento, ao falar de gravidez, a gravidez, por si, você já aumenta, tá? Do ponto de vista biológico, a coagulação. Ela tem um estágio de coagulação já aumentado. Várias mulheres correm risco de desenvolver o que nós chamamos de síndrome hipertensiva gestacional. Existem várias delas, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, existem várias. Essas mulheres, elas apresentam, comumente, quando se faz uma avaliação, uma ângios, por exemplo, vocês vão ver que elas vão apresentar uma isquemia, tá? Lá na região da coroide. É muito comum. E a gente já sabe, eu acho que quem não sabe, mais uma vez, precisa conhecer, tá? Retina, as características, camadas, as funções, os tipos de células envolvidas e assim sucessivamente. Por quê? A coroide, ela vai estar ali muito próxima à camada mais externa da retina, que são a camada de fotorreceptores. Ela vai levar o aporte sanguíneo para os fotorreceptores. É a coroide que vai nutrir essa região, tá bom? Professor, mas quem nutre as outras camadas? Nós temos camadas mais internas, né? Tanto camadas nucleares quanto plexiformes. Quem que nutre essas camadas? Quem que vai nutrir essas camadas é a artéria retiniana que penetra via nervo óptico, tá bom? Então, as mulheres no período gestacional podem apresentar aí uma característica de isquemia na coroide, diminuindo o aporte sanguíneo, dificultando o processo de transdução. O que é transdução? A transformação de um estímulo físico, essa luz que chega para a gente, em um impulso nervoso. Tá? Isso é o processo de transdução. Outra característica, devido às alterações hormonais no período gestacional, o acúmulo de líquido, essas mulheres no período gestacional apresentam um acúmulo de líquido na aponeurose do músculo levantador de pálpebra. O que vai acontecer com elas, gente?
pitose, tá? Vão apresentar um quadro de pitose palpebral. Comum também no período gestacional. Aí essas mulheres chegam para a gente na clínica, na reabilitação, em qualquer local a gente não leva isso em consideração também, porque infelizmente a gente vai sempre se prendendo a coisas muito específicas, né? Então é importante a gente ter um certo cuidado e levar sim em consideração essas características. Outra coisa que acontece no período gestacional associada à visão, por exemplo, vamos lá, olho seco. Tá? A mulher pode apresentar um olho mais seco. Tá? Isso por conta de uma reação imune contra as células do ducto lacrimal. Ela vai ter o olho um pouco mais seco e, além disso, tem uma destruição das células acinares pela prolactina. Então, a parte do componente aquoso da lágrima não funciona, não está sendo produzido. E aí, essa mulher vai ter aí todo aquele desconforto ocular, ou seja, lente de contato já não vai ser muito interessante, né, nesse olho muito seco. A gente tem que levar um monte de outras coisas em consideração que ocorrem nesse período gestacional. Tá? Outra coisa, para a gente fechar, senão eu vou ficar só falando da gravidez aqui, de alterações visuais, só para vocês entenderem o tanto de coisas que aparecem só nessa condição, nesses 9 meses. A mulher no período gestacional, ela pode apresentar uma redução da sensibilidade lá na córnea. A córnea que é inervada, essa sensibilidade, lá pelo quinto par de nervo craniano, o oftálmico, tá? O ramo oftálmico, é o trigêmeo, o ramo oftálmico. Então, essa sensibilidade da córnea ela vai perder, ela pode perder. Além disso, o que pode acontecer com essas mulheres? A espessura da córnea aumenta, tá? No período gestacional. E, além da espessura, a curvatura da córnea aumenta no período gestacional. Ou seja, gente, se aumentou a espessura, aumentou a curvatura, o que acontece com o processo de refração? Né? A luz ela começa a se dispersar. Aonde ela precisava chegar, naquela bela região lá da fóvea, nas áreas cheias de cones e tudo que a gente já sabe que você não vai conseguir. E aí, o que nós fazemos? Vamos adaptar, muitas vezes, uma lente num olho que está seco, numa córnea que mudou a curvatura, que mudou... Olha a tragédia que nós estamos fazendo com a nossa paciente. Tá bom? Tudo, gente, interligado. Lembre-se sempre, querem ser bons na área da saúde, no que vocês estejam fazendo, tá? É importante conhecer cérebro. É importante conhecer como ele processa, é importante conhecer as características que estão envolvidas, desde a bagagem mais celular, né? Pra gente, eu falo, inclusive, que a gente precisa baixar o nível, né? Baixar o nível, claro, que é você chegar nas células ali, começar a entender quais são as projeções, o que são fibras que são corticofugais, occipitofugais, o que é isso em visão? O que é isso em oftalmo, em neurooftalmo? Porque conhecendo essas projeções, conhecendo as características que estão nessas células, a gente vai, sem dúvida nenhuma, conseguir eliminar diversas alterações. Acredito eu que a grande maioria aqui, que chegasse uma mulher hoje na clínica, grávida, e ela chegasse apresentando um quadro de hemianopsia bitemporal, a grande maioria aqui falaria, provavelmente essa mulher pode estar com um adenoma hipofisário. Né? Então, a gente já coloca ali nessa mulher um tumor de hipófise, e a gente vai colocando algumas questões. Eu vou até mostrar para algumas pessoas aqui que talvez não conheçam. Deixa eu só passar aqui. Nessa base aqui do cérebro, só um momentinho. Se vocês olharem aqui, nessa porção nós temos essa glândula secretora, que é a hipófise, conhecida também como pituitária, e ela nos ajuda aí a secretar diversos hormônios, dentre eles a prolactina, né, no período gestacional e assim sucessivamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque durante o período gestacional, nossas mamães queridas, elas podem apresentar um aumento da hipófise, tá bom? Consequentemente, o que nós temos acima da hipófise? O quiasma óptico, né? E do quiasma óptico nós temos aqui as retinas que passam, que são as duas retinas nasais. Se eu tenho um aumento de hipófise, eu tenho uma compreensão de quiasma óptico, comprimo as retinas nasais e eu vou acabar perdendo a visão do meu campo temporal. Por isso que o nome é vamos para a etimologia da palavra, né?
M, metade, psia, percepção, e o A é sem, né? Sem conhecimento. Então, M, anopsia. Sem percepção, sem o conhecimento, M dá metade. Que metade? Temporal. Que temporal? Das duas, bitemporal. Então, a visão do paciente vai ficar uma visão mais fechada dessa forma. Tá? Então, professor, isso se resolve depois do parto? Sim. Tá? Essas questões, elas se resolvem. Todas essas que eu falei para vocês. Seja de mudança de curvatura, seja de espessura de córnea, seja de diminuição do filme lacrimal, seja dessa característica do aumento da hipófise, comprimindo o quiasma óptico apresentando quadria e menopsia, tudo isso se resolve. Tá? O que nós precisamos? Conhecer. Para que a gente não o papel do profissional da área da saúde é unicamente elucidar o paciente. Tá? Nesse momento, o paciente ele só quer um certo esclarecimento, ele só quer ser direcionado. Tá? Então, não pensem que a gente precisa o tempo todo achar que o atendimento em saúde é escrever, carimbar, prescrever medicação, fazer reabilitação. Não. Às vezes é só o direcionamento. Tá? A gente só precisa direcionar o nosso paciente, a nossa paciente, para que ele ou ela possa ir seguir, aguardar um pouco, ou ir para um profissional que seja o profissional que realmente, nesse momento, responde à clínica da paciente ou do paciente, e assim sucessivamente. Levar em consideração o que a nossa paciente traz para a gente. Beleza? Mas o que nós podemos fazer, por exemplo, voltando aí nessa parte dessas tristezas, por exemplo, que interferem na acuidade visual? Né? Primeira coisa, gente, não pense que toda tristeza é... Estar triste é um sinal de um cérebro saudável. Tá? Uma pessoa que entristece, ela também tem um cérebro saudável. A depressão é a condição, uma doença crônica incapacitante que precisa ser tratada. Não é estar triste. Porque às vezes você fala, tá triste, então pode ser por isso, tá triste. Então a gente precisa ter estratégias para lidar com essa tristeza do paciente, não para fazer o manejo psicoterápico ou psiquiátrico, mas para entender qual o nível de tristeza e se realmente isso corresponde às características semiológicas que esse paciente apresenta para a gente. Então pergunta como está sentindo, quando sentiu, de que forma sentiu, foi a primeira vez que se sentiu dessa forma, sempre se sentiu assim, não foi a primeira vez ou nunca me senti, assim sucessivamente. Tá? Essas perguntas, elas são importantes. Se você eu, Leandro, trabalho com escalas, tá? Isso é uma coisa minha, são estratégias minhas, aonde muitas vezes as pessoas têm dificuldade em nomear algumas coisas que envolvam sentimento, e aí eu utilizo escalas. Por exemplo, de 0 a 10, aonde 0 você está extremamente angustiada, numa tristeza que você não conhece, e 10 você está no estágio de felicidade que você nunca viveu. Aonde você se encontra nesse momento? O paciente fala 5, 4, beleza. 6, ok também. Tá? Se ela tiver no 10 é problemático, se ela tiver no 0 é problemático. No 10, uma felicidade intermitente que não se passa, é um transtorno psiquiátrico chamado mania, precisa ser tratado, tá? Ninguém é feliz de maneira intermitente, e se ela estiver no 0 também, precisa ser tratado, porque é um estágio depressivo. Tá bom? Então, é esse caminho, essa metade aqui. Eu estou um pouquinho aqui, eu estou um pouquinho ali. Porque dessa forma eu consigo direcionar a minha paciente ou meu paciente para o profissional adequado e consigo correlacionar. Realmente essa sua alteração aí, ela fala mesmo a favor de um problema de refração, vamos fazer uma correção, ou então fala a favor de outras características, dentre diversas outras que eu poderia estar trazendo para vocês, não só do sono, não só da gravidez, não só das questões emocionais, existem várias outras que a gente precisaria levar em consideração. Tá? Mas, em resumo, para a gente começar a amarrar algumas coisinhas. Toda vez, eu não vou falar toda vez, que aí eu vou acabar mordendo a língua, tá? Toda vez não, mas a grande maioria das vezes em que um paciente apresentar características súbitas
de alterações visuais, tá? Isso tende a ter etiologia neurológica. Tá? É muito improvável uma pessoa estar super tranquila, enxergando 20/20 hoje, e aí amanhã, aí dormiu, amanhã levanta, não está enxergando nada. Tá bom? Está enxergando 20/200. É muito improvável isso acontecer. As alterações que envolvem questões do ponto de vista de refração e coisas do tipo, elas tendem a ser algo mais gradativo. Ah, eu sentia isso, eu tinha uma dificuldade para ler, eu ia lendo, de vez em quando ia piorando, aí me dava uma dor de cabeça, mas aí isso foi, eu fui levando e hoje eu estou aqui. Agora dormi, acordei, e agora não estou enxergando direito, está embaçado, está turvo, estou com dificuldade na hora de fazer uma avaliação de motilidade extrínseca da visão. A gente vê ali que você tem um músculo hiperfuncionante, um músculo hipo, o paciente com exotropia, esotropia e assim sucessivamente. Tudo isso tende a ser causas de etiologia neurológica. Tá? Tende, não quer dizer que vai ser. E aí, como que a gente faz? A gente precisa conhecer da anatomia, a gente precisa conhecer da fisiologia, para que nós possamos, dessa forma, direcionar o nosso paciente. Tá? E aí, consequentemente, quando a gente vai direcionando, a gente vai entendendo cada vez mais. Beleza? Então, deixa eu só partilhar com vocês aqui a imagem mais uma vez, para a gente começar a amarrar alguns conceitos do ponto de vista visual, do ponto de vista cerebral. As informações provenientes da nossa, deixa eu só tirar aqui, proveniente da nossa retina, essas informações, elas passarão por diversos tipos de células, né? Nós temos aqui, professor, então a gente tem células fotorreceptoras na retina, né? Sim, e o que mais? Ah, eu vi que a gente tem células bipolares, sim, e o que mais? Ah, células ganglionares, sim, e o que mais? A gente tem várias outras células, tá, gente? Nós temos células horizontais, nós temos células amácrinas, e essas células todas possuem um papel de suma importância para que nós possamos enxergar da maneira com que nós enxergamos. Tá? Então, eu sempre digo que quanto mais a gente vai se aprofundando nos conhecimentos, mais dúvidas vão surgindo. E mais a gente vai se sentindo menos preparados, inclusive. A gente causa um certo incômodo, a gente fica incomodado, a gente fica agoniado, por quê? Porque conhecer, você vai vendo que o universo ele vai fazendo isso daqui. Ah, eu trabalho com visão. E aí, qual que é o papel lá do giro fusiforme associado à visão? Pô, aí não, se falar do lobo occipital, eu sei bem melhor, porque o lobo occipital é visual primária. Ah, beleza, e se a pessoa tiver uma lesão no sulco calcarino na porção mais anterior, o que, que vai acontecer com ele? Ah, mas aí, entende? A gente fica o tempo todo, é importante a gente entender. Tá? Então, esse estímulo, para a gente fazer um grande resumo aqui antes de mais nada, esse estímulo, essa luz que incide sobre a nossa visão, sobre a nossa retina, que passa via nervo óptico, essa luz, espero que não seja uma luz com muito azul, tá, gente? E muito cuidado, antes de mais nada, abre aspas, tá? Azul não se bloqueia, azul se filtra, viu? Cuidado com essas pessoas falando bobeira por aí, desculpa, mas eu fico vendo pessoas vendendo bloqueios de luz azul. O azul se filtra um único comprimento de onda, que é o azul de alta energia, que eu já falei para vocês qual é o comprimento. Esse se filtra. Se você bloqueia todo o azul turquesa, ele é de suma importância para regular o nosso ritmo circadiano. Ele é importante para a nossa via, que eu já falei para vocês, que vai retina hipotalâmica, que sai da retina para o hipotálamo. Então, não se bloqueia, se filtra a luz azul. Essa luz que se incide passa via nervo óptico, que é o nervo sensitivo. Só para vocês terem a noção, dos 12 pares de nervos cranianos, nós vamos ter aí pelo menos 6, eu vou dizer 7 que estão implicados com a visão, tá? Dos 12 pares de nervos cranianos. Então é importante também a gente conhecer aqui as características de cada um desses pares, os que são motores, os que são sensitivos, os que são mistos, e como que eles estão implicados na nossa acuidade visual, na nossa motilidade, num processo de reabilitação do ponto de vista visual, processo de reabilitação, inclusive motora, né? Porque para a gente reabilitar, depender do quadro da clínica do paciente, por exemplo, no caso de ataxia óptica, esse paciente ele pode ter dificuldade em alcançar objetos, em executar alguns tipos de tarefas, e ele precisa sim ser reabilitado, tá bom? Então essas informações que saem da retina via nervo óptico, elas vêm, passam pelo quiasma óptico e chegam numa região que a gente não consegue ver muito bem aqui, mas ela estaria, se a gente retirasse esse lobo cerebral aqui,
ela estaria mais ou menos... Deixa eu tirar aqui o corpo caloso também. Ela estaria mais ou menos nessa porção aqui, ó. Uma região que nós chamamos de corpo geniculado lateral. Tá? Tem que ser o lateral, porque se for o medial, a gente está falando de processos auditivos. Tá? Então, corpo geniculado lateral. Essa via que eu estou mostrando para vocês é a via que nos faz criar a percepção visual. É a via de percepção, porque nós temos outras vias que vão para que saem também da retina e que fazem outras funções. Por exemplo, uma via que responde ao processo de acomodação do cristalino de pupila, tá? Para que nós possamos fazer miose. Uma via que responde de forma reflexa aos movimentos oculares. Então, nós temos diversas vias que estão envolvidas aí na acuidade visual, mas na percepção, ela vem para o corpo geniculado. Do corpo geniculado, nós temos diversas projeções que seguem via o corno anterior, o corno posterior, perdão, tá, do ventrículo lateral, segue pelo corno posterior do ventrículo lateral, e fazem as suas projeções, essa via que nós chamamos de radiações ópticas, fazem as suas conexões lá na área visual primária, na área de Brodmann, tá bom? Lesão de área visual primária, nós vamos ter aí, pode ter uma cegueira cortical, inclusive mulheres grávidas, tá, gente? É muito incomum, mas no caso de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, uma das síndromes hipertensivas gestacionais, essas mulheres podem apresentar lesão também, né? Porque a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, ela causa lesões de células endoteliais no cérebro. Mas elas podem apresentar, nesse caso, um quadro de cegueira cortical transitória. Tá? Então, algumas mulheres podem apresentar esse tipo de característica. Então, saem as radiações ópticas. É importante dizer que cada região, cada via dessa, seja nervo óptico, seja quiasma, seja trato, seja radiações, e cada radiação, seja área visual primária, ou no sulco, ou no lábio dessas áreas visuais primárias, tudo isso faz com que o paciente apresente uma característica semiológica diferente do ponto de vista visual. Tá? Esse paciente pode perder alguns campos, pode perder quadrantes, ele pode, inclusive, perder a sua parte emocional associada à visão. É o que nós chamamos de hipoemocionalidade. Olha que interessante. Tá? Pessoas que têm lesão, que pega essa projeção mais ventral, nessa porção temporal, tanto o giro temporal inferior como parte do médio, elas podem ter aí uma redução da emoção quando nós estamos falando do input visual. Muito louco essa questão, né? Porque se for pelo input auditivo, ela consegue sentir as suas características emocionais normalmente. Pelo input visual, ela não consegue. Inclusive, existe uma síndrome chamada síndrome de Capgras, conhecida também como a síndrome do impostor, que tem uma implicação direta também com essas questões de visão e emoção, tá bom? Então, sai dessa porção de radiações e vai para a nossa área visual primária, aonde, inclusive, como eu falei para vocês, nós temos o mapa, né, da nossa retina. A parte anterior da nossa retina fazendo conexões com o sulco calcarino mais anterior, a parte posterior com o sulco calcarino mais posteriormente, a parte superior da retina com o lábio superior, tá, desse sulco, e a parte inferior com o lábio inferior. Aqui estão as áreas, o início do processamento visual. Só que essa região aqui, que a gente tanto valoriza, e claro, tem que valorizar quando falamos de visão, essa região que vocês estão vendo aqui, ela é uma região que não tem acuidade visual. É uma região que não tem cor, é uma região que não tem movimento, é uma região que não tem percepção de contraste, tá? Se a gente tivesse só essa porção, quando falamos de visão, claro que isso é um exemplo muito, muito grotesco, a gente enxergaria uma visão parada, sem movimento, preto e branco, sem contraste de nada, tá? E tudo turvo, tudo embaçado. Isso é característica de áreas primárias, tá bom? E aí, nos conceitos de neurologia, claro que a gente também não tem infelizmente, um certo tempo para falar sobre isso, mas nos conceitos de neurologia, existem esses processamentos corticais de nível superior, aonde nós definimos e separamos o que são áreas primárias, secundárias e terciárias. E, consequentemente, a partir dessas características, a gente consegue também associar as questões de
etiologia cerebral, de etiologia de alterações extrínsecas, de um problema de refração, de um problema hormonal, de um problema de déficit de vitamina e assim sucessivamente, tá? Porque as vitaminas, ela têm um papel bem importante para que nós possamos enxergar, principalmente a vitamina A, aonde a rodopsina depende dela para se decompor, beleza? Então, vamos lá, para a gente ir fechando essa nossa parte, depois eu vou deixar que vocês façam aí algumas perguntas. O que eu quero que vocês entendam nesse momento? Entenda que falar de visão é falar de cérebro. Não fique preso ao olho, assim como não devemos ficar presos ao cérebro. A gente precisa entender as características anatômicas do olho. A gente precisa entender o que faz um cristalino, o papel anterior, o que faz uma córnea, o que faz uma pupila, o morvítreo, o moracoso, tá? Músculo ciliar, ligamento suspensor. Tudo isso a gente precisa, faz parte do processo. Mas se a gente não sai para o órgão que cria a percepção, a gente, infelizmente, fica com conhecimento um pouco mais reducionista. Tá? A gente acaba negligenciando o paciente que está privado de alimento, o paciente que está privado de sono, o paciente que está passando por um estresse emocional, ansiedade, um paciente que tem, como eu falei para vocês, uma apneia obstrutiva do sono, e assim sucessivamente. Tá? Então, enxergar necessariamente é a gente ter um cérebro funcionando. Esse cérebro possui diversas características que é importante a gente entender, de estruturas que são ativadas, estruturas que são inibidas. O nosso cérebro, quando a gente fala de córtex cerebral, por exemplo, só para dar um gostinho, esse cara aqui, sendo a parte mais evoluída, porque a parte mais evoluída que nós temos é o córtex cerebral. Inclusive é o que nos difere de outras espécies. Embora diferir não quer dizer que sejamos melhor ou pior. Essa visão antropocêntrica ela é muito perigosa. Tá? Então, nos faz ser diferentes. Só que esse cara aqui, para se ativar o córtex cerebral, se tem gasto energético, e é muito gasto. E nós poupamos filogeneticamente os gastos energéticos. Tá? E visão depende de gasto energético, processar informações depende de gasto energético. Para que vocês estejam aqui presentes agora nessa aula, assistindo essas informações que eu trago para vocês, vocês estão gastando energia, vocês estão consumindo glicose, oxigênio e assim sucessivamente, tá bom? Então eu vou deixar aqui, eu acho que já tem 1 hora que eu estou comentando, vou deixar para que vocês possam fazer algumas perguntas. Antes eu queria passar algumas questões para vocês. Quem quiser conhecer, eu acho que vale a pena, tá? O pessoal que está na visão, que está na neuro, que está na físio, na psicologia. Deixa eu tentar abrir minha tela aqui para que eu possa me ver também. Esse livro aqui é um livro de neuroanatomia clínica, tá? É um livro que nós publicamos, são quase... a Daciane já está com dela ali, né? Daciane, se eu soubesse, eu ia deixar você mostrar, viu? Esse livro é um livro que nós publicamos recentemente, tá? Tá por volta aí de 3 meses pela Livraria Leitura, e ele... cérebros reais, tá? Então, por exemplo, olha esse plano aqui, ó. Tá? Nós temos aqui imagens reais de cérebro, e são todas coloridas, nós temos estudos de caso, nós temos, no final de cada capítulo, casos clínicos, nós temos neuroimagem, porque quer entender neuro, entender cérebro, é importante entender a anatomia. Olha aqui, eu tenho outra imagem aqui legal, caso vocês queiram dar uma olhadinha, ó. Tá? Não dá para ver muito bem, mas é um livro que vale a pena vocês conhecerem, é um livro de neuroanatomia clínica, que nós publicamos recentemente, está muito bem falado, tá? A divulgação dele tem sido muito boa, então quem quiser conhecer vale a pena. E esse outro aqui é um livro mais tranquilo, para quem quiser relaxar, chama-se O Cérebro e as Emoções. Tá? Esse livro nós atingimos o número 1 em vendas na categoria Medicina na Amazon, foi o livro mais vendido, nós chegamos a pegar o número 1 em vendas nele, é O Cérebro e as Emoções. É um livro muito bom também, é mais para relaxar um pouquinho, para falar de neurociência de uma maneira mais descontraída. Tá bom? Vamos lá, então, Roberto, você está presente? Onde está a vossa pessoa? Me dê um sinal, uma luz. Oi, Leandro. Tem gente perguntando aqui como faço para comprar o livro. Deixa eu te liberar aqui, Leandro, que acho que desbloqueou aqui o... Só um minutinho. Perfeito, obrigado, Pronto. Roberto.
Então, esse livro vocês encontram, se vocês forem lá no meu Instagram, lá naquele link da descrição, se vocês clicarem, ele já te dá acesso a ambos os livros, tá? Ele está no site da Editora Caminhar, vocês podem acessar, mas eu acho que o caminho pelo meu Instagram vocês vão achar mais rápido, tá bom? Chama-se Neurologia e Neurociências. Ótimo, gente. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ô, Leandro, tu tem acesso ao chat aí com a mensagem? Coloca teu Instagram, por favor. Tá. Gente, eu acho que a maioria aqui deve seguir o Leandro, mas quem não segue, segue ele lá no Instagram. Esse Instagram ele é novo, tá, gente? O outro foi hackeado há um tempo atrás, mas ele devagarzinho ele tá crescendo. Ó, eu tô vendo aqui a Manuela colocou: quando eu engravidei me senti mais míope, o médico disse que era normal e depois voltava ao normal, não voltou, meu grau aumentou e não diminuiu após... Então, Manuela, normalmente volta, tá? O problema é assim, se a gente coloca uma correção, a gente sabe que a musculatura vai se adaptando, o cérebro vai se adaptando, existem várias estruturas aí que podem, consequentemente, dificultar voltar ao normal. Então, o nosso cérebro, como eu falei, gente, ele se adapta a tudo. Então, essas questões de Leandro, esperar o tempo, Leandro, esperar a biologia. tu pode repetir porque travou tua fala. Ah, beleza. Travou aonde? Perdão. No início da Ah, sua resposta. tá. O que eu falei é que nesses casos, quando normal volta, tá? A visão após a gestação tende o organismo ir equilibrando. Isso é normal nesse processo, como eu falei, por alteração de espessura, de córnea, de curvatura e assim sucessivamente. O problema é quando a gente faz a correção, tá? Então a gente coloca uma correção ou faz uma outra coisa, esse músculo se acostuma, se adapta, e para voltar é muito mais difícil. Por isso que é importante a gente respeitar esse tempo sem tentar fazer muita coisa, porque ele vai voltar automaticamente, tá bom? O que fazer com pessoas que não dormem? Fazer ou não fazer a refração? Pessoas que não dormem? Então, na verdade, pessoas que não dormem, Jason, não é em si a questão de fazer ou não fazer a refração, né? O que eu sugeriria nesse caso, antes de mais nada, se realmente é uma coisa mais patológica, é fazer aí uma polissonografia, ver o eletroencefalograma, ver se você tem os grafoelementos do sono, que nós chamamos, tá? São fusos do sono, complexo K, algumas coisas para a gente ver como o teu cérebro tá. Se teu cérebro está mais saudável ou não. Tá? E a outra coisa é, se tiver televisão no quarto, tire. Eu já curei vários pacientes como uma magia, pedindo para retirar a televisão do quarto, tá? É quase coisa mágica. Já existe estudo sobre os efeitos da Covid no cérebro, na visão? Sim, tá? Existe vários. Sobre a visão, existe mostrando pequenos infartos, tá? Nas células lá da retina, na vascularização. E isso, aparentemente, falaram que não pode interferir, mas já tem trabalhos mostrando que pode interferir sim na acuidade visual e do ponto de vista cerebral também. Tá? Tem alguns trabalhos que já estão correlacionando, porque o vírus ele pode se instalar na região do tronco encefálico, e aí o paciente pode ter alguns problemas aí de etiologia neurológica, mas existe sim. Mas claro, gente, é tudo muita especulação, porque é tudo muito novo. Tá? Deixa eu responder a última aqui, deixa eu ver o que tem mais. Então, gente, só para ficar para vocês aqui antes de mais nada, tá? Esse negócio aqui nunca aparece instável. Tá instável, Roberto? Perfeito, aqui tá tranquilo. Por enquanto tá. Ele aparece instável. Uma dica, viu? Não deixe o computador saber que você precisa dele, porque se ele souber, ele vai dar problema. Então, o que que eu deixo aqui para vocês? O Demerval concorda comigo. Isso é fato, viu? Se ele souber, esquece, meu amigo, ele vai dar problema. Entendam a parte celular, hormonal, vitamina, musculatura e as projeções que esses axônios eles percorrem para que nós tenhamos a percepção visual. Conhecendo isso, sem dúvida nenhuma, vocês serão bons profissionais aí, seja na reabilitação, seja na refração e assim sucessivamente. Tá? Vai lá, Roberto. Roberto está sem microfone. Não, Leandro, tu cortou aí
10 segundos de fala. Falasse aqui no Ah, não, final. Roberto. O que está acontecendo? Eu acho que sou eu aqui, né, cara? E olha que tá cabeado. Tá o sinal aparecendo vermelhinho aí. Fica escutando mais de vez em quando, dá uma bloqueada. Só Beleza. termina a tua fala final aí que a gente não escutou. Tá. Calma aí, tá, Roberto? É porque vocês tinham travado. Me escuta, todo mundo bem? Agora bem, agora bem. Maravilha. Aí quando eu começar a falar, ele vai parar, né? Mas tudo bem. O que eu falo para vocês é: entendam sobre visão, entendam o papel de uma célula, o papel de um hormônio, de uma vitamina, as projeções que o percurso visual ele percorre dos axônios para que a gente possa enxergar. Se vocês entenderem isso, vocês serão bons na acuidade visual, na refração, na reabilitação e serão bons profissionais. Tá? Entendam neuroanatomia, tanto que no curso, e eu acho que o Roberto pode comentar um pouquinho depois, o curso que a gente vai fazer em breve agora de neurooftalmologia, mas um curso avançado, as 2 primeiras aulas, se não me falha, é só de neuroanatomia e implicações visuais. Tá? Só para acontece. E dessa forma vocês serão bons.